Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de Planejamento de Obras utilizando o Microsoft Project da plataforma MaisFMG. Meu nome é Joel Donizete Martins, sou professor do Instituto Federal Minas Gerais Campus Congonhas, tenho formação em Engenharia Civil, mestrado na área de Construção Civil, doutorado na área de Construção Metálica e experiência na área de Gerenciamento de Obra, Acompanhamento de Obras, lecionando disciplinas nessa área e na área também de modelagem da informação da construção, modelagem em BIM. Esse curso é composto por 7 aulas. Nessa primeira aula nós vamos falar um pouquinho sobre o planejamento de obras de forma geral, apresentando algumas informações que são necessárias no processo de planejamento e também no processo de planejamento utilizando o Microsoft Project. Então, para fazer o trabalho no MS Project, a gente precisa preparar, então, os dados de entrada, né? E nós precisamos apresentar informações como recursos que vão ser utilizados em cada atividades, porque ele vai fazer a gestão desses recursos, ele vai mostrar o processo, na verdade, ele vai fazer a gestão, ele vai mostrar o processo de como fazer a gestão desses recursos, sejam recursos físicos, né, quanto recursos financeiros. A gente também tem uma ideia da duração prevista para cada atividade, para que ele possa, então, fazer os cronogramas. A gente também tem que entender como que se dá a dependência entre as atividades, né? Bem como a sequência lógica de execução dessas atividades. E se houver limitação em relação ao recurso, nós temos também definir quais são os valores limites para que ele indique para a gente quando esses limites forem ultrapassados. Nós vamos mostrar em detalhes cada um desses itens. Em relação ao levantamento de recursos, a gente vai mostrar aqui o processo para fazer levantamento de recurso financeiro, que é o orçamento, né? Então, normalmente a gente tem os projetos técnicos, né? Com as especificações técnicas, a gente faz o levantamento quantitativo de serviços a partir desses projetos e com essas especificações. A gente faz uma coleta de preço de insumo, a gente pode utilizar composições unitárias de insumo, de serviço, depois eu vou mostrar as composições unitárias. Nessas composições unitárias a gente vê qual que é o consumo de cada insumo em determinado serviço e tendo, né, os preços aplicados sobre esses insumos, a gente consegue definir os custos diretos da obra. E aplicando também os custos indiretos e as taxas referentes aos benefícios e despesas indiretas, a gente tem o preço final e a gente consegue então estabelecer o preço total, né, o levantamento de recursos, tanto recurso físico quanto recurso financeiro para minha. Então aqui eu estou mostrando um exemplo, né, imagine que a gente tem que levantar, por exemplo, quantitativo, o custo, né, os recursos necessários para fazer 100 metros quadrados de pintura. E aí a gente vai lá, procura uma composição unitária desse serviço. O que é composição unitária? É uma tabela que me estabelece, né, a quantidade de insumos que eu vou gastar para fazer uma unidade do serviço. Então, ou seja, para cada metro quadrado de pintura, eu vou gastar aqui, por exemplo, 0,35 horas de ajudante pintor, 0,4 horas de pintor, 0,25 unidade de lixo e assim por diante. Então, essas composições, vocês podem encontrar elas em publicações, como a publicação do SINAP, da Caixa Econômica Federal, o link está aqui. Podem achar também o link da SUDECAP, que é da Prefeitura de Belo Horizonte. Então, se você pegar a quantidade de serviço, multiplicar pelo consumo unitário, você tem o consumo total de cada um dos insumos que aparece aqui. Então, você consegue levantar qual quantitativo, né, seja de mão de obras, então tem horas aqui a mão de obra, quanto os recursos, os materiais também. E aí, nessas mesmas referências, vocês encontram também preços unitários, né? Se você não tiver acesso a essas referências, podem coletar esse preço também no mercado, né? Você tem os preços unitários, você aplicando, então, a quantidade de insumo que você levantou pelo preço unitário de cada insumo, você tem o preço total e você consegue fechar o custo total. Então, esse aqui é um exemplo muito resumido, claro que a questão de orçamento ele é bem amplo, né? Então é só fazendo uma explanação rápida aqui do processo.
Bom, a partir do momento então que eu tenho já os recursos levantados, eu posso então agora passar para o levantamento de prazo, que é a parte de programação. Esses dados, né, eles são necessários, na verdade não são prazos, são durações, eles são necessários para que eu possa fazer o cronograma, né? Então, nesses cronogramas eu listo aí os serviços que precisam ser feitos e mostro como é que vai se dar o desenvolvimento desses serviços, dessas etapas ao longo do tempo, né, que são os cronogramas. A gente chama aqui de cronograma físico ou gráfico de Gantt, que é a linguagem, né, que é apresentada lá no Project. Bom, para definir as durações, né, das etapas, nós também podemos utilizar a composição de unitária de serviço para a gente definir então. Aqui nós estamos mostrando uma composição para um serviço de alvenaria, né? Então nós vamos definir as durações, né, a duração de uma atividade de alvenaria, de 100 metros quadrados de alvenaria, e vamos definir, né, essas durações a partir das produtividades, né, das equipes. Então, eu vou mostrar para vocês como que é o processo de dimensionar uma equipe e aí definir a produtividade e a duração a partir da produtividade. Então, aqui tem a composição unitária do serviço. Vejam aqui que para cada metro quadrado de alvenaria eu gasto 2 horas e 10 de oficial e 3,63 horas de ajudante. Então, fazendo agora a análise de capacidade produtiva diária, ou seja, o que eles conseguem produzir por dia. Lembrando aqui que toda a produtividade ela é da equipe, ou seja, o pedreiro não trabalha sozinho, nem o ajudante, né? O oficial não trabalha sozinho, nem o ajudante também trabalha sozinho. Ou seja, eles conseguem produzir o serviço se os dois estiverem trabalhando ao mesmo tempo. Só que o serviço pode exigir mais de um operário do que de outro. Então, eu tenho que fazer um equilíbrio, né, da equipe para que eu tenha eficiência no trabalho. Então, considerando, por exemplo, o oficial, eu sei, por exemplo, que para fazer 1 metro quadrado do serviço, gasta 2 horas e 10. Então, em 8 horas, que é um dia, eu vou definir então qual é a capacidade produtiva dele. Fazendo aqui uma regra de 3 simples, eu chego então no valor de 3,8 metros quadrados por dia. Isso que o oficial consegue fazer no máximo. Fazendo o mesmo processo para o ajudante, eu chego aqui que o ajudante consegue produzir no máximo 2,2 metros quadrados por dia. Ou seja, se eu trabalhar com equipe de 1 para 1, o máximo que eles vão conseguir fazer vai ser o que o ajudante consegue fazer, que é 2,2 metros quadrados por dia, que vai ser a produtividade da equipe. Porque o serviço exige mais do ajudante, né? Então, para que haja equilíbrio, eu poderia colocar mais ajudantes, tentando aproximar do equilíbrio. Então, aqui eu estou mostrando então o processo. Então, um oficial e um ajudante, conforme eu tinha falado, a produtividade vai ser a produtividade do ajudante, que é 2,2 metros quadrados por dia. E se eu pegar essa quantidade de serviço, 100 metros quadrados, e dividir por 2,2, eu vou achar 45 dias e meio. Bom, agora trabalhando com a equipe de um oficial e 2 ajudantes, a produtividade agora aqui vai passar a valer 4,4, porque eu estou trabalhando com 2 ajudantes. Nesse caso aí, o serviço o que vai reger aqui a produtividade da equipe vai ser a capacidade do pedreiro, porque agora quem vai ficar sobrecarregado, ou vai ficar mais sobrecarregado, mas vai estar mais equilibrado, né? Mas vai ser o pedreiro. Então, se eu pegar agora essa quantidade de 100 metros quadrados dividir por 3,8, vou chegar aqui em torno de 26 dias e meio, né? Tendo aí uma equipe mais equilibrada. Bom, então, tendo definidas aí as durações, né, dos serviços, a gente tem que agora saber qual que é a sequência que se dá entre os serviços para que a gente possa fazer o processo de planejamento. Então, a sequência ela pode ser influenciada por incompatibilidade de execução paralela. Por exemplo, se tem 2 serviços que eles não podem ser feitos ao mesmo tempo, eles têm que ser em sequência. Por exemplo, execução de formas e concretagem, né? Os 2 serviços não tem como fazer, ou seja, tem que terminar a execução de formas para fazer a concretagem. Então, são exercícios que têm compatibilidade de serem feitos em paralelo. Então, eles vão ter a sequência, vai acontecer a sequência em função disso. Pode ser também por limitação de recursos, porque você, de repente, não tem recurso para você
executar todos os serviços em paralelo, seja limitações de recursos materiais, humanos e até recursos financeiros também, né? Períodos necessários para processamentos, né? Então, em alguns materiais, principalmente na construção civil, eles precisam de um tempo de processamento. Então, um concreto, por exemplo, eu não posso acabar de concretar uma viga e desformar. Então, tem que ter o tempo de cura. Então, tem um tempo de processamento que influencia também nessa sequência de atividades. E também tem limitações impostas por entidades externas. Você, por exemplo, às vezes precisa de um tempo para aprovação de um projeto, tem um tempo para alguma regularização e você tem que incluir essa margem, né, de prazo para que o seu planejamento não fique fora da realidade. Em algumas situações, a sequência de atividades ela é conhecida, né, para a gente da área da construção civil. Por exemplo, para mim colocar uma canalização num piso, eu tenho que fazer ela antes do lastro do piso. Então, se eu for colocar o serviço em sequência, eu coloco a canalização do piso, a canalização, né, as tubulações, depois eu faço o lastro. Por exemplo, para desforma, eu tinha até falado também, se você tem que fazer uma desforma das faces laterais de uma viga, você tem que esperar 3 dias depois da concretagem. Então, ou seja, a desforma vai vir na sequência da concretagem, mas vai esperar. Então quem estiver fazendo o planejamento, fazendo a programação, ele tendo ciência disso, ele sendo conhecedor da área, ele consegue, então, fazer o planejamento. Mas, muitas vezes, né, o profissional não tem, né, essas informações. E aí, se ele não tem as informações, né, essas informações elas vão ter que chegar de alguma forma para que ele possa fazer o planejamento. E uma das ferramentas que a gente utiliza para organizar essas informações, né, e é uma ferramenta, inclusive, muito utilizada em gerenciamento de obras e projetos, é a rede PERT-CPM, né, é chamada aí de método caminho crítico. Então, o que é essa rede? Basicamente, você vai colocar uma rede, nessa rede você tem esses círculos que são chamados de nós, tá? E tem essas setas que são as atividades, né, que são os serviços. E aí, o nome dessas atividades. Então, você tem aqui atividade A, atividade B e assim por diante. Então, por que é chamado caminho crítico? A gente vai definir os caminhos, né, as sequências entre as atividades. Então, por exemplo, uma sequência que eu tenho aqui, atividade A, atividade C, depois atividade E, depois atividade G, atividade A, atividade D, depois atividade E e depois atividade G. Tenho aqui também B, C, E, G e B, D, F, G. Então, são vários caminhos que eu tenho aqui em sequência, né? Vários caminhos, por isso que é chamado de método caminho. A gente vai definir qual é o caminho crítico, né? Então, o que a gente faz? A gente define os diversos caminhos, insere os valores das durações de cada atividade. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o caminho A, C, E, G, eu somo as durações. Então, essa duração mais essa, mais essa, mais essa, e vejo quanto tempo eu vou ter que percorrer nesse caminho. Faço isso para todos os caminhos. Aquele caminho que tiver maior duração é chamado de caminho crítico. Por isso é chamado de método caminho crítico. Então, CPM são as siglas em inglês, né, desse termo, né, método caminho crítico. E como é que a gente preenche a rede? Então, normalmente tem os nós. Os nós, basicamente, pode ser chamado de nós mesmo, ou eventos, né? Eles marcam o início, eles marcam um determinado período, né? Então, pode ser chamado de marco, pode ser chamado de evento. Lá no Project, a gente, quando coloca, quer inserir um marco, um evento, nós colocamos lá como se fosse uma atividade sem duração, ou seja, com duração zero, ele vai definir, vai ser uma data, né? Então, cada nó desse, cada evento, ele marca alguma coisa. Então, se eu pegar aqui, e a numeração dele, né, na verdade, a gente pode numerar aqui de forma aleatória. Então, estou numerando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, posso numerar com alfa, beta, gama. Então, isso não faz tanta diferença. O importante é entender, por exemplo, olha, o evento 3. O que o evento 3 marca? Que marco que é? Ele
marca o fim da atividade A, marca o fim da atividade B, marca o início da atividade C e marca o início da atividade D. Isso, né, me mostra que a atividade C depende de A e depende de B. A atividade D também depende de A e depende de B. A atividade E, por exemplo, né, o marco inicial dela é o 4, o evento 4. Então, o evento 4 marca o fim da atividade C. Então, a atividade E depende da atividade C. Então, a gente analisa a rede por essa forma. Então, a gente avalia os diversos caminhos, né, e aí você define, a partir das durações, você consegue definir datas, né, e aí datas previstas para a execução do serviço. Sejam datas, se a atividade tiver folga, você define, por exemplo, uma data limite de início e data limite de fim, né, que a gente chama. Se ela estiver no caminho crítico, ela não tem folga, então ela vai ser aquela data. Daqui a pouco vocês vão entender o procedimento quando a gente estiver fazendo um exemplo prático disso.